Eu trago para a realidade, essas liberdades de delimitação do poder governamental não acontecem. Mas começaram, por exemplo, quando teve muita corrupção, teve impeachment, teve prisão de ex-presidente, teve uma opção de coisa. Então teve um poder que foi, na época, o judiciário, que se levantou e falou, ó, tá exagerado pro lado de cá. E hoje, como é que tá? Bom, tá complexo, né? Não vamos entrar nisso. Mas tá complexo. Não, o que acontece é o seguinte... Não tem nada a ver com o que a gente chama de república hoje. Ele chama de república uma monarquia aristocrática. O que quer dizer com isso? Que a república para Platão era um rei filósofo, ou seja, um rei com profundos conhecimentos em filosofia, política, que conseguisse pensar o futuro de um país no longo prazo, e um governo, ele é responsável pelo quê, né? E um governo de aristocratas, que não tem nada a ver com o termo aristocrata também, que não são os imperucados que ficavam pulando no Palácio de Versalhes, essa oligarquia, que são homens virtuosos que enriqueceram na vida física fazendo algo muito bem e que dedicaram a sua vida pública porque já enriqueceram muito na física e queriam se doar para o seu país, que seriam os ministros ali que diriam como, né? Eu sempre dou um exemplo, eu falo Paulo Guedes da vida, né? Essa era a descrição de Platão ali para o que seria a república. E eu vejo bonita visão. E eu vejo que hoje, por exemplo, a gente tem um governo do Bukele com algo parecido que seria a visão de Platão. Eu vejo que no Brasil, pelo menos o que aconteceu no governo Bolsonaro, é que a gente tinha assim esses aristocratas, esses homens virtuosos ali no ministério. Você, não como ministro, mas como um braço direito forte ali, que foi o Salim, né? Que tentou fazer um grande trabalho ali também. Então, você acha que essa contribuição ali que aconteceu no governo Bolsonaro, que deixa eu trazer as pessoas virtuosas e tecnicamente capazes, foi o que permitiu com que vocês saíssem dessa guerra global que a gente viveu com o superávit primário? Eu acho que a visão conceitual idealista de Platão é extraordinariamente atraente do ponto de vista intelectual, porque ela diz basicamente o que você falou. Falou um filósofo rei, ou seja, um homem esclarecido à frente. Perfeito. E ele chama homens de conhecimento também, ou de bom desempenho numa sociedade. Então essa ideia de pessoas preparadas, eu acho que se inspirou um pouco o presidente quando ele falou, olha, eu prefiro trazer uma pessoa que entende muito de cada setor, não um jeito que entende de projetos, como o Tarcísio, ou uma pessoa que conhece profundamente a agricultura, como a Tereza Cristina. Então essa visão idealista é extraordinariamente atraente. Agora, o que acontece? O grande problema, e aí vem também o Hayek, dizendo o seguinte, olha, o grande problema do rei filósofo é que, como é que é o processo de sucessão? Quando morre o rei filósofo? E se o rei filósofo enlouquecer? Há imperadores romanos que eram extraordinariamente cultos e preparados. Perfeito. Agora existe o Calígula também. Existe o Calígula também. Perfeito. Então os reis enlouquecem, às vezes os homens de conhecimento não têm a sensibilidade prática, às vezes a própria comunidade se revolta. Então Platão é um produto já de uma sociedade grega bastante avançada, principalmente ateniense, né? Porque os espartanos eram mais. Esparta tinha vencido a guerra contra Atenas. Quer dizer, os bárbaros guerreiros derrotaram os iluminados, os ilustres, os filósofos. Então Platão já é o produto de uma sociedade bem avançada, refletindo sobre as razões da sua derrota. E dizendo, pô, a democracia aqui não funcionou, porque o pessoal não soube cuidar da nossa vitória, etc. Fala que a democracia é a forma mais deturpada de governo e que ela é um passo anterior ao surgimento de um ditador, que ele ele dá um nome para isso, que me fugiu a palavra agora, mas ele fala que da democracia para você, a tirania. Que a democracia é o passo anterior à tirania, que invariavelmente toda democracia vira uma tirania, porque a democracia é um governo dos ineptos, é um governo onde só é eleito os piores. Bom, aí vamos lá. O Hayek falando disso, explicando o seguinte, olha, frontalmente oposto a Platão, no caso, dizendo o seguinte, olha, é justamente... A tirania é um produto justamente de uma degeneração. Exato. Quando os piores chegam lá em cima, e os piores que chegam lá em cima são justamente os mais aventureiros, os mais ousados, os com menos qualificações éticas, os dispostos a tudo. E aí ele está falando dos ditadores da esquerda. Quem é hoje o Maduro, quem foi um Chaves, são ditadores, são aventureiros. Então é muito atraente a ideia do rei filósofo, se o rei filósofo estiver lendo um tipo de filosofia. E se o rei filósofo estiver lendo Marx? Pode acontecer. Na história aconteceram coisas parecidas. Não é isso? Então, eu acho que é uma reflexão do Platão. Os gregos acreditavam que a história era cíclica. Então você tinha a democracia, ela se degenera pelo populismo. Perfeito. Aí se torna uma tirania. Aí tem uma revolta e volta de novo um sistema político fechado. Perfeito. Sístoles e diástoles. Você abre, degenera, aí você tem que centralizar de novo para botar moral, ordem outra vez. Né? Então teria esse ciclo. É que o cordão umbilical ali está, na verdade, da manutenção da ordem, né? E a manutenção
implementação da ordem, obviamente, ela é muito mais fácil quando você tem uma caneta que controla as decisões. Por exemplo, a ordem pode ser para promover justiça social, tudo isso, mas pode ser para promover o oposto, a opressão, o fim da dignidade humana, a falta de liberdade de imprensa, a falta de liberdade de opinião, a falta de liberdade. Então você nunca sabe se aquele cara tem poder absoluto, você nunca sabe como vai ser usado. Então Platão é visto como uma visão ideal, mas o Karl Popper, escrevendo A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, o primeiro disparo que ele faz é contra Platão. Ele fala, esse é o idealista. Eu quero ler isso. Esse é o idealista que inspirou. Eu não consigo concordar com esse é o idealista que inspirou o socialismo marxista. Então, o primeiro tiro... Eu não consigo concordar com isso, mas eu vou ler, eu vou entender. Ler porque vai ser muito interessante. Exato. Vai ser muito interessante. Agora, você veja, né? As tiranias são muito próximas. De fato, são. Elas são muito próximas, extrema-direita ou extrema-esquerda. É a ferradura, né? É a ferradura. O rei iluminista, o rei preparado, etc., ele morre. O filho pode ser um degenerado total, herdou, qual é a forma? Então, a democracia, é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está no momento sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado, desse início de século, foram as economias de mercado. Elas absorveram, primeiro, segundo os padrões de democracia e mercado, foi a primeira guerra, a primeira grande guerra, que não foi uma guerra de espólio, onde o vencedor não botou reparações no vencido. Os americanos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, os americanos fizeram o seguinte: vamos reconstruir os aliados. A Inglaterra, a França, a Espanha, reconstruir os aliados. Agora vamos reconstruir os maiores inimigos, que é o nosso mais terrível inimigo, a Alemanha. Vamos reconstruir a Alemanha. O Ludwig Erhard, um liberal, traçou o caminho da prosperidade através da competição. Aumentou a competição, acabou com o capitalismo de Estado, promoveu investimento externo, desregulamentou preços, fez uma gestão extraordinária, reduziu e simplificou impostos. A Alemanha virou a segunda economia mais forte do mundo. Eles perguntaram, qual o outro grande inimigo nosso? Japão. Vamos reconstruir o Japão. Virou a terceira economia mais forte do mundo. Aí eles falaram o seguinte, ainda sobraram os antigos aliados, ou seja, a Rússia, a União Soviética foi um aliado durante a Segunda Guerra. Então, ela está muito grande. E nós estamos durante a Guerra Fria. Nós estamos lutando. Democracia contra sistema político fechado. Vamos dar um nome elegante para a ditadura. Sistema político fechado. Nós estamos lutando contra eles. Elegante, assim, né? Eles têm uma doutrina socialista na economia e eles são politicamente fechados. Nós somos politicamente abertos, somos uma democracia e, ao mesmo tempo, nós seguimos a independência dos poderes, porque, em vez de ter o rei maluco, o rei filósofo que dá lugar ao rei maluco, tirânico, despótico, que acaba com a dignidade humana, a separação dos poderes. Se tiver o rei maluco, você tem, na verdade, se tiver um presidente maluco, você tem um judiciário, você tem um legislativo. E se o legislativo enlouquecer e quiser fazer coisa errada, você tem um presidente, você tem o judiciário. E se o judiciário estiver fora da caixinha, você tem o legislativo, você tem o presidente. Então, a separação de poderes, isso é um processo cultural, civilizatório, sofisticadíssimo, que nós estamos aperfeiçoando através do tempo. Então, em vez de voltar para Platão, nós temos que mergulhar para o futuro. E o futuro está sendo disputado agora. Na sua visão,